Bora lá, pessoal, para mais uma aula, parte básica também. Coloquei aqui aula 2, né, mas vamos arrumar aqui rapidamente. É a nossa aula número 3 nesse quadro, beleza? Deixa eu trocar aqui. Então, antes de mais nada, tá aqui minhas redes sociais aqui em cima, @professor Gabriel Ruiz, em todas as redes sociais. Então, se você usa TikTok, Instagram, YouTube, tem aí as 3 principais, para onde você pode estar estudando, pegando o tempo que ia estar olhando qualquer outra coisa ali, e vendo algumas questões, né? Claro que no TikTok é diferente, a dinâmica é mais rápida ali, para realmente ter aquele momento de, vou olhar aqui e já aprendi alguma questão, beleza? E aqui a gente vai entrar no conteúdo de memórias de computador. Vai ser uma aula bem prática para a gente pegar questões e resolver. E o que é que você tem que entender, se você não entende ainda não muito bem, ainda, porque a partir de agora você vai entender, você vai aprender e entender e aplicar o que você entendeu. Vou mostrar isso aqui na prática. Para você sair do absoluto zero, precisa entender primeiro que as questões de concurso ela vai pedir para você, elas vão pedir, as bancas vão pedir questões para saber se você sabe a diferença dos tipos de memória. E ele vai brincar entre esses dois grandes conceitos com você, né? Ele vai jogar a questão dentro disso daqui. As memórias são classificadas em memórias voláteis e memórias não voláteis, né? Dentro da memória volátil, e eu vou explicar o que é volátil, o que não é não volátil. Dentro da memória volátil a gente tem a memória cache, que se escreve cache, ou cache, né? Como você melhor preferir dizer, melhor como você preferir chamar. A gente tem a memória RAM e a gente tem a memória ROM, beleza? O que seria memória volátil? Memória volátil é aquela memória que o computador, quando ele desliga e ele ligou novamente, ela está completamente zerada, ela está limpa. Imagina uma pessoa falando, caraca, você lembra de tal coisa? A pessoa fala, cara, não lembro nem o que eu comi no almoço de ontem, como é que eu vou lembrar que eu fiz semana passada? Então, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho uma memória volátil, né? Eu não lembro nem o que eu fiz ontem, eu vou lembrar o que eu fiz semana passada, por exemplo. Então, memória volátil, aquela memória da pessoa esquecida, né? Então, lembra disso daí. Apagou, ligou, zerou. Essa é a nossa memória volátil. Enquanto que a memória não volátil, ela também é conhecida como memória secundária, a memória volátil, conhecida como memória principal do computador, pode vir esses termos na sua prova. Deixa eu colocar de outra cor aqui. A memória não volátil, a gente tem como exemplo o HD, SSD, pendrive. Aqui é os principais, pendrive, os principais que caem na sua prova. Então, você tem que entender a diferença de um para outro. Na memória volátil, é a nossa memória principal, as memórias principais do seu sistema operacional, e ela é limpa assim que o computador desliga, né? Desligou, ligou, acabou a energia, na verdade, né? Porque ela precisa de movimentar a energia, passar a energia por dentro dela. Memória cache é uma memóriazinha que fica do lado do nosso processador. A memória RAM é a memória que funciona quando a gente está abrindo algum aplicativo, alguma coisa no nosso computador, ele coloca as informações, as instruções que mais são utilizadas, né? Na verdade, não são as que mais são utilizadas, isso aí é na memória cache. A memória RAM, ela carrega, por exemplo, a aplicação lá do Google Chrome, da impressora não, da calculadora, pensei em uma coisa e falei outra. Da calculadora, ele coloca lá para rodar, para funcionar para a gente, a memória RAM, certo? E a memória ROM, essa dica que eu vou dar aqui, você nunca mais vai esquecer. A memória ROM é a memóriazinha que fica a BIOS do nosso computador. É uma memória que ela está contida na memória ROM, que é uma memória que vem de fábrica, né? Fábrica. Fábrica começa com a letra F, que a gente pode lembrar de firmware. Firmware. Ou seja, firmware é um software que vem instalado de fábrica num chip de memória, né, chamado um CMOS, você pode ver isso
em algumas provas, mas dificilmente, depende do nível de prova, mas ele vem instalado na nossa memória ROM, que é a nossa conhecida BIOS que vem instalada, né? Esse softwarezinho é a BIOS. O que faz essa BIOS? Ele faz, para que serve, né? Vou pegar outra cor aqui. Ele serve para fazer o boot no seu computador, dar o boot no computador, para fazer a inicialização, e ele faz uma atividadezinha bem interessante, que ele verifica todos os componentes, se eles estão tudo certinho para poder o seu computador realmente ligar. O nome desse procedimento é conhecido como o método POST, que é o Power-on Self-Test. Ele faz essa verificação de todos esses componentes. Então, dentro da memória volátil, a gente tem que saber sobre esses conceitos para acertar todas as questões quando vierem falando sobre memória de computador, principalmente relativa à memória volátil. E a memória não volátil é aquela memória secundária do computador que a gente utiliza para guardar informações de maneira permanente, né? De maneira persistente. Né? Permanente é algo para sempre, né? Mas de maneira persistente, que ele vai ficar lá por mais tempo no nosso computador, até que a gente apague, a gente não queira mais. Então, quando a gente guarda algum arquivo no HD, quando a gente guarda algum arquivo no SSD ou no pendrive, eles vão ficar lá até que a gente ou danifique o equipamento, no caso do HD ou pendrive, sei lá, caia na água, SSD também, né? Pode danificar. Ou quando a gente apaga realmente esses arquivos. Então, eles são memórias persistentes, né? Permanente também pode vir alguma coisa dizendo sobre isso, mas são memórias persistentes, beleza? Então a gente tem que lembrar desses dois grandes meios, né? Dois grandes lados do campo para a gente responder questões. Vamos ver questões aí atuais de como veio pedindo nas provas de concurso. A gente está batendo aqui 6 minutos. Espero que em 15 minutos a gente consiga responder, né, essas 7 questões. E com essas 7 questões você acerte mais 30 questões. Seja possível você, né, amplificar o seu conhecimento. Então, mais uma vez, vamos ler direto ao ponto o que a questão está pedindo. Vamos lá. Em dois computadores quase idênticos, diferenciado apenas pelo tipo de disco rígido utilizado, aqueles que têm um SSD inicializará o sistema operacional mais rapidamente do que o que tem um HD. E aí entra a importância da gente estudar questões, né, conceito através das questões, e aqui eu passo as dicas máximas para vocês. Então, qual a diferença do HD para o SSD? Mecanicamente, né, já dei a dica, né? Era para eu ter usado o termo. Mas o HD, se você não sabe o que é o HD, você é um iniciante, está aprendendo agora, está chegando agora, o HD é essa pecinha bem daqui. Ó. Deixa eu botar no Google para pegar a imagem aqui. Imagem. Então vou botar aqui HD. Eu vou mostrar a imagem. Não é eu quero a imagem HD, é o hard disk, né, que eu quero. Hard disk. Aí ele vai mostrar pra gente. Isso daqui é um HD, certo? Ele é esse disco rígido, que dentro dele eu tenho esse disco de metal aqui, que ele é um disco magnético, que ele fica girando, e ele grava as informações aqui. Né? Eu tenho aqui, ó, um bracinho aqui, né? Que ele vai gravando as informações. Isso aqui é um disco rígido. Isso é o HD. A diferença do HD para o SSD é que o SSD, diferentemente a SSD, ó, mostrar a imagem para vocês, ele utiliza, deixa eu ver uma foto, aqui, ó, essa aqui é uma foto interessante para mostrar. Ele utiliza chips, tem chipzinho lá dentro, ó. Tem toda uma placa através de chip. Não é mais aquele sistema mecânico que fica girando, que a velocidade depende da quantidade de giro, né? O quão rápido aquele HD ele consegue girar. Então a diferença é, o HD ele é mecânico, enquanto o SSD ele é elétrico, né? Ele tem memórias flash, ele tem vários chips integrados em uma plaquinha que forma toda a memória dele. Então, quem é que será que vai ser mais rápido? Uma memória onde eu não tenho nada movimentando, ou uma memória que eu preciso movimentar e quanto mais rápido eu vou movimentar, mais rápido eu vou ser, né? Então a gente tem aí a diferença dos dois. Obviamente que, por exemplo, é igual comparar. Se eu pedalar uma bicicleta, eu vou ser mais rápido do que alguém que tem um carro elétrico? Não. O carro elétrico é 1000 vezes mais rápido.
Mesma coisa que o motor de uma moto é mais rápido do que eu pedalando na bicicleta. Basicamente, é essa a diferença. O HD ele vai ser muito mais devagar do que um SSD. Então, ele está falando que o SSD ele vai inicializar mais rapidamente do que o HD. E ele está correto, porque o SSD ele é bem mais rápido. Beleza? Ele é mais rápido que o HD. 2. Os SSDs, né, tá aqui o significadinho dele, Solid State Drivers, substituíram os discos rígidos tradicionais em muitos sistemas, oferecendo maior desempenho e menor latência. Agora eu quero explicar para vocês aqui o que é latência. Latência, quando vocês observarem esse termo em prova, ele nada mais é do que o termo que diz sobre o tempo que leva de um dado, né, para uma informação, né, um dado, não necessariamente informação. Eu expliquei isso lá no primeiro vídeo dessas aulas, dado, informação, conhecimento, inteligência. A latência ele é o tempo que leva para uma informação, um dado, chegar de um ponto A até um ponto B. Então, se eu tenho maior latência, eu tenho mais tempo de demora para chegar esses dados. Se eu tenho uma latência baixa, vai demorar muito menos, beleza? Quanto à sua arquitetura e ao funcionamento, assinale a opção correta. A gente está falando de SSD. A principal diferença entre o HD e o SSD é que o SSD utiliza discos magnéticos. Opa, a gente já sabe que quem utiliza disco magnético é o HD e não o SSD. Então, a alternativa aqui já está incorreta. B, assim como os HDs, né? Por que ele bota HDD, professor? Porque é Hard Drive Disk, né? O HD, disco rígido. Assim como os HDs, a velocidade dos SSDs é limitada pela rotação dos discos internos. Quem é que tem rotação de disco interno? É o HD. Ele está falando que assim como o HD tem isso, o SSD também tem? Incorreto. Então a letra B aqui já está totalmente errada. C. SSDs não possuem controladores internos, dependendo da placa-mãe para gerenciar células NAND. Pessoal, está falando que ele não... Olha, você pode até ter dificuldade de não entender sobre mais aprofundadamente, né, sobre o HD, mas vamos lá, está falando que ele não tem controlador interno, ele depende da placa-mãe para gerenciar as células, os chips de memória. Vocês observaram lá na fotinha que ele tem vários chipzinhos, ele tem uma placazinha integrada. Então ele tem sim os seus próprios controladores para poder integrar e gerenciar aqueles seus recursos. Por isso que está incorreto. Então é só lembrar daquela fotinha lá que você consegue associar. D. SSDs armazenam dados em células de memória flash, NAND, acessadas eletronicamente sem partes removíveis, né, sem partes móveis. Então, nosso gabarito aqui é letra D de dinamite. Ele é aquele componente que ele não tem nada se movimentando, nada girando. Ele tem vários chipzinhos que são as nossas células de memória flash, certo? E eles são acessados eletronicamente. Ele tem aquele chip de memória, né? Aquele chip como se fosse a placa-mãezinha dele, para ele funcionar corretamente. Tá tudo ali juntinho, integrado, beleza? Letra E. Todos os SSDs utilizam interface NVMe, logo não sendo compatíveis com SATA. Olha só, a questão colocou aqui todos, já está generalizando. Colocou assim a palavra generalizando, já fica com a pulga atrás da orelha. Isso está incorreto. É incorreto. Não é todos que utilizam essa interface NVMe. Beleza? NVMe, ó, mas aqui, ó, NVMe é não volátil Memory Express, né? Basicamente é esse aí. Só que em inglês, né? Não volátil. Fala de outro jeito, né? Não vou falar, fica bem estranho aqui para mim. Não volátil, mas é assim, é não volátil Memory Express. Então, questão 3 agora. Um analista precisa garantir que relatórios e planilhas permaneçam gravadas no computador, mesmo após desligamentos. Opa, eu vou ter que armazenar em memória primária ou secundária? Lembra lá, memórias secundárias, para poder ficar permanente, né? Ficar de maneira persistente, sem risco de perdas por falta de energia. Acerca dos conceitos básicos de hardware, assinale a opção correta que apresenta o componente responsável pelo armazenamento permanente desses arquivos. Então, a memória RAM, a gente sabe que ela é memória primária, vou botar um número 1 aqui, primária.
Memória cache, aquela memóriazinha do lado do nosso processador também é a memória primária. SSD, disco rígido, é a nossa memória secundária, o nosso gabarito, porque a gente já viu lá no começo da aula. Aí a gente sabe o que é a memória primária e aonde fica as nossas memórias secundárias. Quem, né? A gente deu nome aos bois. Placa-mãe é onde eu conecto todos os meus componentes do computador. E memória de vídeo é uma, ó, já está dando a dica pra gente, ó, VRAM é uma memória de vídeo, RAM, né? É uma memória volátil de vídeo, certo? Não é uma memória persistente, não é uma memória permanente. 4. O componente de hardware que é responsável por armazenar temporariamente, então circula lá o que a questão está pedindo, temporariamente os dados em uso imediato pelo sistema é o... Então, vamos ver aqui. Placa-mãe. O que a placa-mãe faz? Ela conecta todos os componentes do computador. Fonte de alimentação. Ele é um componente que vai, inclusive, na placa-mãe, né? Cooler do processador. Também é um componente que vai próximo do processador ali, que está também na placa-mãe. Memória ROM. O que é memória ROM? Ah, tem uma dica que eu não dei para vocês lá no começo do vídeo, olha aí, por isso que é importante ficar até o final. Memória ROM é a nossa memória da BIOS, né, que vocês já viram lá, que ela faz o boot, inicialização, power on self-test, aquele testezinho. E a memória ROM ela é uma memória não volátil. Vocês vão lembrar que ela é uma memória não volátil. Apesar dela estar como uma das memórias principais ali, ela é uma memória não volátil. Ou seja, ela fica persistente ali, aqueles dados armazenados, porque é onde está a nossa BIOS do computador, que vai fazer o nosso computador funcionar corretamente. Então, por isso que não é a letra E. E por eliminação, a gente fica com a letra B, memória RAM, que inclusive a gente vai lembrar novamente da nossa tabelinha que a gente fez. Memórias primárias, memórias secundárias, onde nas memórias primárias a gente tinha memória RAM, beleza? Questão 5. Assinale a opção que apresenta o componente do computador que é responsável por armazenar os dados dos usuários de maneira permanente por meio de discos magnéticos. Então, ele vai armazenar de maneira permanente, vai utilizar discos magnéticos ou unidade de estado sólido, né? Que pode ser interno ou externo. Então, vai ser memória RAM? Não. Memória RAM é permanente? Não é permanente. Então, não vai ser. Mas também não vai ser memória ROM, professor, mas memória ROM é não volátil, ela é memória permanente. Só que a memória ROM, ela fica o que nela? A nossa BIOS do computador. Vai ser a placa de vídeo? Não. Vai ser a placa de rede? Não. Vai ser um disco de armazenamento, seja ele HD ou seja ele SSD. Beleza? Placa de rede é onde eu tenho a placa que eu coloco no computador para poder colocar o cabo de rede, ou até não cabo de rede, mas o Wi-Fi do meu computador. É uma placa que ela recebe esse sinal, ele converte ele para o meu computador. E a placa de vídeo também é a mesma coisa que a placa de rede, só que voltado para a parte de renderização de vídeo do meu computador, beleza? Então, o nosso gabarito é letra A de aprovado. 6. Por ser volátil, a memória RAM de um computador armazena as informações, mesmo quando o computador é desligado. Então a gente tem que saber o que? O conceito aqui de volátil. Lembra lá que eu falei para vocês que é importante saber o conceito de volátil e não volátil? O volátil é aquela memória que quando eu desligo o computador, liguei de novo, a memória vai estar apagada, completamente apagada, vai estar limpa. Ele está falando para a gente que aqui a memória RAM, que é uma memória volátil, mesmo quando o computador é desligado, as informações, né, o computador ele vai armazenar as informações. Tem certeza? Não, está incorreto. Por quê? Vamos botar aqui errado, porque ele é uma memória volátil não faz isso, e ele está equivocado tentando confundir vocês, beleza? Item 7, né, questão 7, esqueci de colocar aqui, mas é uma questão de número 7. A respeito das redes de computadores, né, vamos lá. Esse daqui eu coloquei porque tem uma dica muito importante. Pode ficar junto com o próximo conteúdo da próxima aula. Inclusive, deixa um comentário aí qual o conteúdo que você quer que eu coloque aqui de aulas. Eu não vou seguir certinho os conceitos corretamente, eu vou colocando as aulas aqui, né, aulas realmente certinha, com todo o material, com PDF, com tudo, vai ficar lá no meu curso, que eu não sei se está disponível agora, está aberto, mas
quando está disponível, está lá na minha página, né? Tem lá o meu link, mas vamos lá. Drivers são necessários para que os dispositivos de entrada e saída sejam utilizados. Entretanto, a falta de drivers essenciais no sistema operacional não impede a inicialização, o logon ou o uso normal do sistema. Primeiro ponto, eu quero falar para vocês o que são esses drivers. Drivers, ele termina, ó, drivers, termina com a letra S. S de software. Ou seja, são pequenos softwares que são instalados no computador. Por exemplo, o meu computador tem driver para poder eu conseguir utilizar o meu mouse. Se eu não tiver esse pequeno software, como é que o meu computador vai saber como que ele vai comunicar com o meu mouse? Não vai saber. Esse meu mouse sem fio aqui. Não vai saber. Precisa desses drivers, né? E o pulo do gato, né? Jump of the cat aqui da nossa questão é o seguinte, ó. Ele está abordando o seguinte. Entretanto, a falta de drivers essenciais, então ele está falando da falta de algo, né, desses pequenos softwares essenciais nos sistemas, não impede a inicialização. Pessoal, se ele é essencial, a falta dele vai impedir ou não vai impedir? Na lógica, pensa isso, pensa bem. Se você tem um driver que ele é essencial e ele não está lá, vai fazer falta ou não vai fazer falta? Então a banca ela veio no fundo lá, né, no coração do concurseiro aqui, para pegar ele desprevenido. Esse é o tipo de questão que a gente erra quando a gente está cansado na prova, não pode errar. Então, essa questão aqui está incorreta. Está falando que não impede. Está errado. Impede sim. Ele é um driver essencial. Ele não falou do que é, mas ele está falando que é essencial e não vai impedir a inicialização. Olha aí. Pode ser muito amplo. Né? Se for um driver de comunicação de algum componente do meu computador ali, que na hora de fazer o Power On Self-Test, ele não consiga comunicar porque não tem esse driver. E aí? E deixou bem amplo. Né? Aquilo ali é essencial, se não tiver. Por isso que eu tenho que ficar atento na hora de responder minha questão. Beleza? Então, gabarito aí errado. A gente finaliza mais esse bloco de 7 questões. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like no canal, compartilhar o vídeo com quem você está estudando junto, com aquele colega que você está estudando junto. Então, eu não vou enrolar muito não aqui. Beleza? Então, entra no canal, assiste os próximos vídeos, ajuda a comunidade a crescer, ajude os outros alunos a estudar, a também alcançar o seu objetivo, deixe comentários positivos de auxílio para essas pessoas que estão pedindo ajuda. E é isso aí, pessoal, vamos crescer, vamos junto, rumo à sua aprovação. Valeu!